A todos que estão assistindo essa gravação no canal do YouTube do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos, antes de iniciar as leituras, os comentários, os debates, assistir um pequeno filme que fala da parábola do filho pródigo. Vamos lá, então. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: Veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas
Respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. E sempre, quando a gente ouve essa parábola, pelo menos eu, ficava imaginando esse abraço de Deus recebendo o filho, a ovelha, aquele que havia se perdido. E antes da Norma começar a ler o texto, nós vamos já de cara identificar 3 personagens principais. O pai, que representa Deus, o filho, que sai para o mundo, que exige a sua parte na herança, que representa um determinado momento da nossa consciência, que está crescendo, que está evoluindo, que está progredindo. O momento em que o ego ainda domina. E o irmão, que também tem características importantes, muitos nem falam muito sobre o irmão, mas cabe também a gente observar que existem características nesse irmão que merecem uma observação, que faremos depois da leitura da Norma. Vamos lá? Vamos. Boa tarde, queridos irmãos. Parábola do filho pródigo, né? Lucas, capítulo 15, versículo 11. Prosseguiu dizendo: um homem tinha 2 filhos. Disse o mais novo deles ao pai: Pai, dá-me a parte da natureza que me convém. Ao que lhes repartiu os bens. Passados poucos dias, o filho mais moço juntou tudo e partiu para uma terra longínqua. Aí, esbanjou a sua fortuna numa vida dissoluta. Depois de tudo dissipado, sobreveio uma grande fome àquele país. E ele começou a sofrer necessidade. Retirou-se então e pôs-se ao serviço de um dos cidadãos daquela terra. Este o mandou para os seus campos guardar os porcos. Ansiava ele por encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então entrou em si e disse: quantos trabalhadores em casa de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei
irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me tão somente como um dos teus trabalhadores. Levantou-se, pois, e foi em busca de seu pai. O pai avistou-o de longe e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou-o. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, ordenou a seus servos: Depressa, trazei a melhor veste e vestilha. Ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Buscai também o novilho gordo e carneai-o. Comamos e celebremos um festim, porque este meu filho estava morto e ressuscitou, andava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar um festim. Entre mentes, estava o filho mais velho no campo. Quando voltou e se aproximou da casa, ouviu música e bailados. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu ele: Chegou teu irmão e teu pai mandou carnear o novilho gordo, porque o recebeu são e salvo. Indignou-se ele e não quis entrar. Saiu então o pai e procurou persuadi-lo. Ele, porém, respondeu ao pai: Há tantos anos que te sirvo e nunca transgredi nenhum mandamento teu. E nunca me deste um cabrito para eu me banquetear com os meus amigos. Mas logo que chegou esse teu filho, que dissipou os teus bens com meretrizes, lhe mandaste carnear um novilho gordo. Meu filho, tornou o pai, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas não podíamos deixar de celebrar um festim e alegrar-nos por este teu irmão, que estava morto e reviveu, andava perdido e foi achado. Norminha, Fala, Paulo. você lê só a primeira frase de novo? Primeira, prosseguiu dizendo: um homem tinha dois filhos. Prosseguiu dizendo, ou seja, ele estava dizendo algo antes. Uhum. O que era esse algo antes? Jesus às vezes contava parábolas em sequência, que umas tinham ligações com outras. E nesse caso, Jesus tinha acabado de contar a parábola da ovelha perdida e da moeda perdida. E ao final de cada uma dessas duas parábolas, Jesus deixava claro a alegria, contentamento que Deus tem, que a espiritualidade tem, quando aquele que está num caminho de erro se arrepende e verdadeiramente se propõe a mudar. Porque se arrepender não é só dizer sinto muito, não é só dizer eu não vou errar mais, é ter uma atitude real na sua vida. É uma ação. E essa ação
nós sabemos que o Livro dos Espíritos fala que ela consiste em expiação ou em uma provação, um teste. Eu desobedecia, eu não cumpri a lei de Deus, eu não passei na prova, e eu peço para repetir aquela matéria. E quais são as 3 coisas que nós aprendemos com a parábola do filho pródigo? 1, que não devemos ignorar a prática do perdão ensinada por Jesus. O pai perdoou, mas o irmão não perdoou. E ainda teve sentimento de inveja. Ele se compara ao irmão que foi embora. Ele fala de tudo que o irmão fez, e ele que estava ali, ao lado do pai, o tempo inteiro. Então a gente percebe aí ele reclamando que nunca sequer o pai tinha oferecido um bezerro para que ele festejasse com os seus. Outra coisa que a gente aprende é a não murmurar, não reclamar, não maldizer. A gente observa nessa parábola que o filho faz a sua escolha, parte para aquilo que ele julgava ser o melhor, com a vivência das experiências que ele teve, ele não fica parado, batendo no peito, dizendo eu sou pecador. Ele tira a capa do orgulho e ele volta arrependido e é recebido pelo Pai. Então, essa é a segunda principal lição que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Um dos tópicos do capítulo Bem-aventurados os aflitos. O bem e o mal sofrer. Como nós reagimos quando o sofrimento ou a dor, de alguma forma, entra nas nossas vidas. E o terceiro ensinamento principal é não deixarmos que a vaidade nos segue, que ela não nos permita reconhecer os próprios erros e os próprios enganos. Então, é uma parábola muito rica, com muitos ensinamentos. E existe um processo de mudança de consciência, de mudança de padrão de pensamento, de comportamento. É o cair em si. E Joana de Ângeles ditou um livro, Edivaldo Franco, que trata o livro inteiro somente da interpretação psicológica dos personagens dessa parábola. Tamanha a significação que eles têm. E no processo de tomada de consciência, existem 3 fases principais. Eu estou vivendo
aquela vida. Vamos supor que nós fôssemos aquele filho insatisfeito na fazenda. Ele devia estar achando, meu negócio é ir para a cidade, é conhecer grandes metrópoles. Então, ele tinha uma insatisfação dentro dele, talvez com alguma coisa que ele nem mesmo soubesse o que era. E ele tentou, ele arriscou. De um certo ponto, é positivo, porque se a gente não arrisca, a gente não tem as experiências, e não tendo as experiências, a gente não pode dizer a ninguém sobre algo que a gente nunca sentiu. Estaríamos tentando fazer adivinhações, porque somente quem, por exemplo, teve depressão, sabe entender alguém que teve depressão. Alguém que teve ansiedade, alguém que teve algum parente autista ou esquizofrênico. A experiência é única, é particular, é pessoal. E só quando nós passamos por essas experiências, nós conseguimos dizer uma frase que às vezes não percebemos. Eu não desejaria esse mal ao pior inimigo. Aí nós passamos a ter a dimensão absoluta daquele problema que aquela pessoa vive. E não dizer, como muitos dizem, besteira, frescura, vai para a praia, vai pegar um sol, vai fazer não sei o quê. Aí a educação, né, faz a gente não dizer certas coisas. Terceira fase do processo, a segunda, aliás, é quando ele passa por toda a humilhação. Quando ele sai da ilusão, quando ele se desilude. Isso é bom ou é ruim? O professor Hermógenes costumava dizer que todos nós, a grande maioria, tem uma doença chamada normose. Somos todos normais. Mas o que é ser normal? Então, quando cai a ilusão, quando cai a ideia que fazíamos de determinado fato e vemos que aquilo não era verdade, dói, é sofrido, mas é positivo. Por exemplo, imagine alguém que acredita francamente na ressurreição. Alguém que é, por exemplo, um religioso, chega no plano espiritual, não encontra Jesus, não encontra anjos. Num primeiro momento, ele pode se revoltar. Mas acaba com o tempo aprendendo o que tem que aprender. E assim foi a vida de alguns daqueles que mandaram mensagens que estão no Pentateuco espírita. Irmãos que foram católicos, protestantes. Santo Agostinho foi um deles.
foi da Igreja Católica, teve as suas crenças, esteve no plano espiritual, deve ter se decepcionado, não encontrando aquilo que ele tanto esperava ver, mas aprendeu que o que era diferente e se colocou à disposição para, digamos assim, reparar, corrigir tudo aquilo que ele tinha dito e que não correspondia à verdade. Que uma coisa é você errar de caso pensado. A outra é errarmos por ignorância, por desconhecimento. E foi o caso de grandes irmãos que trouxeram mensagens e trazem até hoje do plano espiritual para o nosso conforto, o nosso aprendizado. A terceira e última fase do processo é a fase do arrependimento, né? Que, como a gente já comentou, ela tem que passar pela fase da ação. Inicialmente, o enorme. Oi, querido. Sim, eu gostaria de pontuar, né, Paulinho, que a gente tem que olhar para as parábolas do mestre sempre com um olhar histórico, porque aí a gente vai entender mais profundamente o porquê da escolha do tema. E na época de Jesus, no Oriente, as sociedades eram patriarcais. As aldeias eram pequenas, às vezes agrícolas, né? E ali todos precisavam conviver uns ajudando os outros. Uma família de aldeão convivia pai, mãe, os filhos iam constituindo as suas famílias e ficavam ali naquelas terras para poderem sobreviver. A região é muito inóspita, né? É por isso que o filho mais novo que levou o dinheiro e gastou, e depois passou por um problema sério, porque numa região inóspita, de seca como aquela, é como o Nordeste brasileiro, gente. E aí, o local para onde ele ficou sem recursos, sem nada, e estava fome lá onde ele estava. Quando ele rompe com a família, ele rompe com a aldeia. A aldeia não o receberia de volta, porque ele quebrou aquele costume social. E quando aquele pai corre em direção a ele, é para protegê-lo. É para protegê-lo, porque o pai, abrindo os braços para recebê-lo, e que a aldeia viu ele correndo, não deixando o filho chegar até ele estava protegendo o filho de ser apedrejado. E ele estava sinalizando para aquela aldeia que ele havia perdoado aquele filho, entendeu? Cada coisa que ele vai pedindo, não é? Para auxiliar aquele filho, né? A sandália que ele pede para o filho. Só quem usava sandália eram os filhos, não os servos, entendeu? E o filho chega e fala para ele: hoje eu sou um trabalhador, seu pai. Eu pequei, né? Quando ele pede para trazerem o anel, ele está restituindo aquele filho naquela família. E também, quando ele pede para trazer a roupa,
é que os filhos vestiam uma roupa especial em dia de festa. Então, a gente vai entendendo quanto tudo aquilo que o mestre falava era para dar o seu recado. E ele, segundo a doutrina espírita, o mestre proferiu essa parábola ao ser convidado para um almoço que chamou publicanos e pecadores para sentarem-se com ele. Então, os fariseus que assistiram aquilo falaram: um mestre comendo com pessoas impuras. Então, é o que o Paulinho já falou, a gente não pode julgar, né? E Jesus ali exemplificou que aquele filho mais velho que se rebelou, ele também foi contra aqueles hábitos sociais daquela época, porque ele tinha que respeitar o pai. Os mais idosos naquela comunidade oriental eram profundamente respeitados. Então, ele era um perfeito fariseu. Ele falava para o pai, mas eu que cumpro tudo. Então, por fora, né? Sepulcro caiado por fora. Por fora, ele tinha aquele bom comportamento, mas por dentro, ele era tão egoísta quanto o irmão. Então, ele agia como um fariseu. E não por acaso Jesus contou essa parábola, porque os fariseus estavam criticando o fato de Jesus estar sentado à mesa com publicanos. Então, a riqueza de conteúdo é profunda demais. E o nosso mestre assim nos presenteia com cada uma dessas parábolas, né? Então, quando ele diz que aquele filho reviveu, ele despertou a consciência, né? E para ele chegar a esse despertar, ele passou por algumas etapas, né? Primeiro ele pensou, eu tenho que apelar pela misericórdia do meu pai. Depois eu tenho que enfrentar a aldeia. Era uma coisa séria. E sabia que poderia ser apedrejado. E o terceiro, ele rompeu com esse irmão mais velho, que como substituto do pai em qualquer afastamento, teria que ter a mesma atitude conciliadora que o pai teve. E ele não teve. Então, Jesus foi introduzindo naquela ambiência aquela compaixão característica do nosso Pai maior, que perdoa a todos nós e nos permite a reencarnação, não somente próximo das pessoas com as quais convivemos, mas também na comunidade que a gente outrora conviveu, porque o resgate é bem completo, né? É isso, Paulinho, que eu achei muito bom ressaltar para os nossos irmãos. E as parábolas, elas têm vários pontos, né, que você pode analisar. Daí a riqueza. Eu, antes de pedir que o Hernandes passe o seu ponto de vista também, queria deixar só o Salmo 73, versículo 27. Pois os que estão longe de ti perecerão. Tu destruíste todos os que se prostituíram de ti. É uma linguagem daquela época, do Velho Testamento, mas, interpretando, vemos que, quando nos afastamos do Pai, nós enfraquecemos. E afastar-se do Pai é afastar-se do cumprimento das leis de Deus. Não é, Hernandes?
microfone. E, repito, boa tarde para todos. Dizer que Dona Norma e o Paulo já foram muito felizes nas suas explanações. Apenas iria buscar uma pequena complementação na simbologia. Os personagens que o Paulo colocou, corretos, os dois filhos, o pai, o que representam? Uma simbologia assim representa toda a humanidade. Esta palavra é uma riqueza considerável, de uma simplicidade também. Qualquer criança pode entender esta linguagem. Ela atua no âmbito familiar, individual, ampliando-se a humanidade. E ela traz também uma série de valores e inferioridades que se opõem. Assim, por exemplo, aquele filho que ousou pedir seus bens, era um direito que se tinha à época, e saiu em campo. Muitos pais não o permitiriam, mas aquele pai não. Ele fez a divisão, a partilha e entregou o filho. Ele agiu certo ou errado? Bom, aquele pai representava quem? Deus. Ele agiu certo porque Deus permite isso ao nosso livre-arbítrio. Deus não limita os seus filhos, não. Ele dá a lei. Cada um de nós precisa encontrar na lei a sua referência. Vai cumpri-la, não vai cumpri-la? Isso é com cada um de nós. Mas essa simbologia é de toda a riqueza nesses personagens, e nós vamos observar que nesta parábola também há uma colocação clara da relação do homem e Deus, através de pai e filhos. Pai, Deus, filhos, a humanidade. E como é que é esta relação? Sobre Deus, Deus é o Pai total, que tudo nos concede, nesse direito de agir. Aquele filho chamado de desobediente, Paulo já falou bastante dele aí. Ele se sentiu no direito de fazer de sua vida o que ele bem entendesse. E foi a luta. Ele está certo, ele está errado, não podemos avaliar. Os resultados da sua iniciativa é que dirão. Como jovem de hoje, o jovem de todos os tempos, ele se lança. Diz que ele não tem juízo, não é questão de juízo, ele tem iniciativa. Foi a luta. Na ilusão, certamente. E ali, outro valor. A desilusão que o Paulo falou é altamente positiva, porque a desilusão nos mostra a nossa realidade. Ele foi, gastou dinheiro, como ele bem pretendeu, acabou o dinheiro, acabou tudo. Onde é que ele vai agora? Pedir favores, mas aonde? Até onde? As pessoas vão nos ajudar. Quando ele se viu comendo com os porcos, aí vem o ponto focal da parábola, um deles aí, é o ponto focal, caindo em si. Vamos trazer para nós todos aqui esse caindo em si. A gente toma uma série de iniciativas, vai fazendo, está tudo bem, está certo, somos criticados, mas não estamos nem aí. Vamos em frente. Quando a gente sente que deu tudo errado, vamos corrigir. Esse é o caindo em si. É a reflexão mais profunda. O coração passa a ser acionado. Que se deixar isso com a mente, não vai dar bom resultado, não. A mente é o racional. Quando chega ao coração, vem o amor. O amor tem a vinculação mais próxima de Deus, o Cristo interno. Aí nós passamos a refletir melhor. Aí vamos buscar Deus. Deus está lá fora? Não é o Deus das religiões, não. Deus interno, Deus que a doutrina espírita nos indica isto. Outro ensinamento fundamental da parábola
Deus e nós. Como é que Deus nos vê? Como é que Deus nos olha? Como seres humanos soltos por aí? Não. Como filhos, com amor incomensurável. Então, aquele filho pródigo, todos nós o somos, quando chegarmos a ele, as portas estão abertas. Mas o Paulo César colocou alguns condicionamentos. Arrependimento. Arrependimento não é de boca para fora, não. Ele tem que ser um arrependimento sério para refazer, corrigir aquela falha. Aí, Dona Norma vai e fala no perdão. Repita, não, só falou uma coisa importante aí. Não foi o perdão, não. Por favor. Do que eu falei, eu falei que o pai foi ao encontro dele, porque Sim. naquela sociedade, as propriedades só eram vendidas quando o pai morria. Ele pediu antes a parte dele, né? Não, entendi isso. Isso tudo é símbolo. Nós Isso, estamos aí, levando a parábola para uma realidade espiritual. Então, nós sim. estamos saindo da vida material. A misericórdia, Nantes? Misericórdia. Nós estamos saindo da vida A material. compaixão do pai por ele, e que quando chega ao nosso pai maior, ela é traduzida pela reencarnação, para a gente Olha, então eu vou dar corrigir um os salto na nossos conversa. equívocos. Vou dar um salto na conversa. Nós temos algumas coisas que nós pedimos ao Deus, perdão, Deus me perdoa. E agora? Isso aí dá uma discussão considerável. Perdão de Deus. Será que o perdão de Deus, como é o perdão religioso, é anular nossas faltas? Isso dá muita discussão. Eu não estou trazendo aqui a verdade. Estamos buscando a verdade juntos. Será que Deus perdoa anulando as faltas? Será que é isso? Mas a senhora já colocou aí. Pela reencarnação, sim. Nós vamos, na reencarnação, nós, ao voltarmos, estamos, eu não diria aprisionados, mas vinculados aos nossos débitos anteriores para corrigi-los. Reencarnação é esse. Então, esse perdão de Deus fica meio discutível. Se vai anular as faltas. Não vamos entrar nessa parte agora, não, que não é o que está pedindo. Então, o filho pediu uma oportunidade, o filho obediente, o desobediente, aliás, pediu uma oportunidade para ele se acertar com quem? Primeiro com ele mesmo, no caindo em si. Depois, ele teve que chegar, então, ao seu pai. Nós, na realidade, caindo em erro, vamos refletir, orar, pedir a Deus, etc. Agora, aquele filho bonzinho, cara legal, aberto, obediente, não leva problema para casa, já foi falado sobre ele também. Pura hipocrisia, recheado de defeitos humanos. Primeiro era o egoísmo. Pois é, eu que fico aqui, malho aqui, faço tudo, o senhor não me dá nem um carneirinho, e esse seu filho? Quer dizer, ali estava inveja, orgulho, egoísmo, mas não estou falando só daquele filho, não, porque diz que ele representa a humanidade. Olha nós aí também. Quantas vezes... Vamos recuar aqui 10 anos em nossas vidas. Não está bom, não? Vamos a 20 anos. Como eram nossas concepções espirituais? A gente fizer uma autoavaliação sincera, impessoal, aí vamos também constatar nosso progresso, nossa evolução. Então, na relação do homem e Deus, Deus não muda. Deus é fixo e invariável. Nós é que mudamos constantemente. De modo que esta parábola é de uma riqueza considerável, que possamos estar atentos
a sua proposta nessa relação com o Pai e com os irmãos também. Aqui o Paulo começou a falar também, parece que não chegou a completar. Eu não estou taxando as religiões. Religiões eu já passei por lá, pela Igreja Católica, nós passamos. Fui muito feliz lá, aprendi muita coisa, mas depois a gente vai crescendo em espírito, vê o tal do espiritismo e acaba com tudo isso que a gente achou que conquistou. Então o espiritismo nos dá um toque sutil. Para aí, cara, é mais profundo isso. Você agora procura compreender a lei. Não tem negócio de pecado, não. É você quem vai ser premiado ou castigado dentro de você. Aí então a gente começa a olhar um pouco mais profundo, um pouco mais longe. É o caindo em si. Portanto, parábola riquíssima que nos traz a relação do homem com Deus, a relação interpessoal, pai com filhos, e, sobretudo e principalmente, a relação conosco próprios. Então, aqueles dois filhos são contrários nos valores. Um começou errado, depois se acertou. Um era santinho, do pau oco, todo complicado, coitado. Mas todos nós, pelo menos eu, já passei por essas situações todas. Porque esta parábola simboliza toda a humanidade, os seus altos e baixos, na sua relação com Deus. Deus não muda. Deus é fixo e invariável, nós é que mudamos. Obrigado pela oportunidade, é isso que eu tinha a contribuir. O Hernandes, Sim? e nós estamos nos últimos milênios aí mudando muito, né? Sim. De corpo, né? Porque isso que você falou agora, nós temos a constatação dos trabalhos espirituais, nas doutrinações daqueles que atuam nessas áreas aí. O que nós somos ali? Doutrinador, incorporador? É um canal de Deus. Porque nós estamos falando aqui nos homens, mas os espíritos, homem e espírito, é a mesma coisa. Os espíritos que aparecem ali na sua condição perdidos no inferno que eles consideram, galácticos ou terrenos, no erro total. Mas então a doutrina espírita os convoca naquele reencontro nosso ali, devedores, cobradores, tudo juntos ali. Então o tal do doutrinador tem que chegar ali com impessoalidade, canal de Deus realmente, descer em consciência junto àquele espírito. O espírito não vai subir ao nível do doutrinador ou do médium. O médium tem que baixar lá no fundo do poço para depois subir junto com o espírito. Uma linguagem, os guias espirituais, claro, vão fazer esse trabalho. Mas essa parábola não para aí, não. Ela vai nos conduzir à misericórdia, à ação, vai sair do verbo. Vamos buscar isso lá fundo. Vamos, quer dizer, o caído em si, quando o espírito chegar e cair em si, às vezes o espírito chora ali também, e a gente fica emocionado também. Enfim, não é só essa conversa nossa, não. Isso vai acompanhar nossas vidas, os trabalhos espirituais nos acompanham. Todo médium sabe muito bem o que eu estou falando aqui. Assim vejo, Paulo. Fernandes, então Sim? eu vou citar aqui duas passagens. Uma é um chamado e outra é uma promessa. Sim. Para depois você encerrar aí com a sua prece. Pode ser? Tudo bem.
Paulo em Efésios 5,14. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. E a outra é a promessa. João 8,12. Então Jesus lhes falou novamente, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você começou com o verbo no imperativo. Levanta. Não, Age. foi o Paulo de Tarso. Não, você falou agora. Estou baseando no que você falou e agora. Então, isso é uma ordem. Tenha iniciativa. Haja. Não é só blá, 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 verbo não. Haja. Quando Jesus fala, vinde a mim, quem está cansado, é a ação, precisamos da ação. Uma ação consciente, se possível, mas temos que agir. A parábola, ela é uma proposta. Essa proposta, a cada um de nós que vai ouvir, de acordo com o grau de madureza espiritual de cada um de nós. Ela é bonita de se ler, de se ouvir, mas Jesus nos convida a que participemos ativamente de qualquer que seja a parábola. Portanto, levanta e haja, é o que, no fim, a parábola, todas as parábolas dizem isso para a gente. Aqui está a proposta. Agora, cabe a você, ou a cada um de nós, a ação. Entendimento, conforme seja o nosso grau de entendimento ali, de compreensão das coisas. E esse público que nós estamos dialogando juntos aqui agora, aqui todos já sabem isso de sobra. É um lembrete só para que nós estejamos atentos a seguir o conselho aí. Levanta e age. Está terminando, Paulo? Aparece. Querido Jesus, o Senhor trouxe para nós a proposta evangélica. Nós éramos ainda muito bisones, nós éramos crianças espirituais. Melhoramos um bocadinho, Jesus. O Senhor, como mensageiro de Deus, nos trouxe o recado. Querido Deus, nós temos aprendido um pouco mais e melhor para que também possamos servir mais e melhor. A nossa condição hoje, aqui, agora, meu Pai, é de filho pródigo, cada um de nós. E pior, nós já sabemos a lei, já aprendemos lá atrás, mas era a letra morta. Nesse momento, nós estamos aqui buscando o Senhor como um filho pródigo, cansado de errar, cansado de prometer recuperação que não vem. Repetimos os mesmos erros, como aí vem Paulo de Tarso. O que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu acabo fazendo. Mas essa parábola vem nos dizer, seu filho Jesus, a nos dizer, busca Deus dentro de você, Ele está aí com você. É Deus lá fora, Deus das religiões, não. Busca Deus. Então, meu Deus, cada um de nós aqui nesse momento está dialogando, estudando isso, numa condição de filhos pródigos. Sabemos que o Senhor vai nos aceitar. Nós estivemos já com os porcos de modo simbólico, sim. Erros repetidos, apanhando da vida. Mas agora nós estamos aqui conscientes, nos entregando ao Senhor e pedindo, meu Pai, que seja feito segundo a Tua vontade. E que nós busquemos aprender
a sua vontade, que não é a nossa vontade. E com esse intuito, pedimos as suas bênçãos, sua orientação, e pedir que sejamos abençoados todos aqueles que estão com a iniciativa desse trabalho e a oportunidade a todos nós, e pedimos a autorização para que demos por encerrado este encontro.